Ora bem, hoje voltamos a uma forma do programa Duelo de Ideias diferente. Hoje optamos por escutarmos apenas os comentários de Carlos Melo Bento a 3 temas que nós trazemos aqui à nossa mesa do Duelo de Ideias. Antes, porém, deixem-me dar-vos as saudações, vocês que estão na Califórnia, que estão na internet, no meu canal, a ver São Miguel TV. Muito obrigado. Ora bem, Carlos Melo Bento, vamos falar sobre um tema mediático, a questão de uma leiloeira. Eu não sei se posso utilizar a palavra, desembarcou 500 mil euros depois de um processo em tribunal. Quer explicar o que é que se passou? Bom, o assunto é muito simples. A reforma do direito processual, portanto, aquelas leis que regulam o funcionamento dos tribunais, como há muitos processos encalhados em vários tribunais, não os de Ponta Delgada, mas de vários tribunais do país, há muitos processos acumulados, foi necessário fazer uma reforma de alguns tipos de processo. Um deles foi o chamado processo executivo, isto é, aquele processo em que já se sabe que há um crédito, que há um direito de uma determinada pessoa a receber um X e depois a venda dos bens do devedor para pagar esse X. Antigamente a coisa era um bocado mais complicada, hoje é feita através dos solicitadores e é feito também através de leiloeiras. Portanto, que são sociedades que se dedicam, que é este o caso, que se dedicam ao leilão desses bens penhorados. Uma casa é penhorada, é vendida pela leiloeira, a leiloeira cobra 5% do valor que vende e pega no dinheiro e entrega ao tribunal. O que é que aconteceu aqui? A leiloeira é uma leiloeira que não é de cá, é um bairro azul, uma leiloeira lá do continente, que nós aqui até nem conhecíamos, mas o tribunal entendeu que ela é que devia fazer a venda da casa, uma casa ali na Rua da Louça, e pertencida ao Armazém Canadá, que entrou em dificuldades depois da morte do proprietário. E vieram os senhores da leiloeira, não é? e venderam o imóvel por 500 e tal mil euros e ficaram com o dinheiro. Como é que explica isso? Bom, a lei tinha mudado há pouco tempo, ainda ninguém sabia bem como é que aquilo funcionava. E, portanto, o dinheiro do leilão, naturalmente, seria para a leiloeira, pensou a pessoa que comprou, não é? E o leiloeiro também, que já estava talvez de má fé, porque ele não fez isto só aqui, ele fez isto aqui e no resto do país... A leiloeira tinha que ficar apenas com 5%. 5%, mais nada. E, portanto, tinha que entregar o resto ao tribunal, através da solicitadora de execução, ou diretamente ao tribunal. Se fosse comigo, eu como advogado aconselhava o meu cliente comprador a pegar no dinheiro e depositar, como faço sempre, à ordem do juiz. E depois o juiz que paga a leiloeira, que paga a quem quiser. Eu nunca daria a pessoas que não são o tribunal o dinheiro, mesmo que a lei obrigasse, eu dava, mesmo que eu tivesse que pagar algumas custas a mais por não darem diretamente à pessoa, eu só daria ao tribunal, porque só o tribunal é que é de confiança. Bom, ali naquele caso as pessoas acreditaram, como a leiloeira tinha sido nomeada pelo tribunal, que era a pessoa certa de boa fé para receber o dinheiro. Infelizmente não era. Bom, mas aí as notícias que saíram misturaram a leiloeira com os sócios da leiloeira. Um dos sócios da leiloeira tinha sido advogado há muitos anos, já não era advogado há mais de 10 anos e, portanto, não faz parte da ordem dos advogados, que é bastante rigorosa. Pois, mas veio a público que era um advogado. Veio a público que era um advogado, mas uma notícia errada, não é? E como os advogados têm má fama, a verdade é essa, porque é muito difícil perceber o trabalho de um advogado. Um advogado trabalha com conceitos, com leis, não produz pão, nem constrói casas, nem... Põe em prática as leis, não é? Interpreta as leis, aconselha os clientes, apresenta ao juiz o seu trabalho, que tem que estar certo, tem que perceber muito bem o que é que o cliente quer e tem que perceber muito bem o que a lei diz e colocar isto muito direitinho ao juiz e tentar provar ao juiz aquilo que o seu cliente lhe diz. E depois o juiz é que diz se provou ou não provou, quem ganha e quem perde. Uhum. Mas, como em todas as profissões, há pessoas desonestas, não é? Nós não vamos dizer que lá porque um médico falsificou uma receita ou falsificou
um atestado que todos os médicos são falsificadores, não é? E assim com os advogados é a mesma coisa. Só que com o médico, o doente e as pessoas sabem se o resultado, que é imediato, não, a pessoa morre ou não morre, ou salva ou não salva. Um doente não pode estar empatado 10 anos por causa do médico. No direito já é diferente. No direito já é diferente, não é? No direito pode acontecer. Agora, há muita gente que julga os tribunais também de uma forma injusta, porque um juiz, do ponto de vista ideal, devia ter 300 processos por ano para resolver. E tem 1000. 1000 era muito bom. Por exemplo, 15.000, 20.000 processos. E, portanto, é humanamente impossível exigir que um tribunal, não é só o juiz, é o juiz, o procurador, os funcionários, os advogados, etc., consigam resolver sozinhos 100 processos por dia. É impossível, é impensável. Não é? Portanto, e com a democratização da justiça, antes de 25 de Abril, era muito difícil obter-se apoio judiciário, porque bastava que a pessoa tivesse um alqueirinho de terra ou uma casa mesmo em ruínas, já não lhe davam apoio. Agora não. E muito bem agora, toda a gente que não tem meios para se defender em tribunal tem direito a um advogado, tem direito a não pagar taxas de justiça, como agora se chama, etc. Resultado, o Tribunal de Ponta Delgada tinha 1.500 processos antes de 25 de Abril, agora tem 20 ou 30.000. Bem, sei que tem mais juízes, mas mesmo assim, cada juiz tem muito mais serviço que os outros. E claro, as coisas já não podem ir com a rapidez e qualidade. Porque resolver rápido é fácil, não é? Pois, claro. Receber rápido e com qualidade. E a justiça portuguesa, já o disse aqui neste programa várias vezes, é de muito boa qualidade. Mas isso dá trabalho e leva tempo. E, consequentemente, agora, neste caso concreto, houve demora, certamente, porque, a princípio, as polícias portuguesas andaram atrás desses burlões, não é? De burlões, atrás a ver se conseguiam obter o dinheiro que eles tinham desviado. Que me os tais 500.000 euros. Não é só os 500.000 euros. Pelo que eu ouço dizer, são milhões. Aqui na ilha foram quase 1 milhão de euros, não é? Mas no continente foram vários milhões que esses indivíduos pegaram e fugiram. Faliu a empresa, que trabalhavam em imensos tribunais, aparece uma peça desonesta numa engrenagem dessas e está tudo feito. Agora, esse indivíduo nunca funcionou como advogado no processo. Não há nenhum advogado como tal envolvido nesse processo. Quem foi um burlão que já foi advogado há muitos anos e que já não é, nem cá, nem em Moçambique, onde parece que foi expulso da ordem dos advogados de Moçambique. É pena que isso aconteça, os erros ocorrem. Houve também, penso eu, alguma culpa da pessoa que comprou, que devia ter tido cautela de pagar como deve ser, porque nós, os advogados, costumamos dizer aos nossos clientes, quem paga mal arrisca-se a pagar 2 vezes. Se eu comprar uma casa a si que não é sua, eu arrisco-me a pagá-la 2 vezes. É verdade. Não é? Ou se pagar a um procurador seu que não é procurador e que falsificou uma procuração e eu não vi bem a procuração, arrisco-me a pagar 2 vezes, claro. se quiser ficar com o bem. Eu comprar barato está caro. Claro, a pessoa que tem que comprar tem que saber o que é que está fazendo, não vai comprar de qualquer maneira. E às vezes vejo fantasias autênticas de verbas enormes, mesmo através dos bancos, que são feitas pelas imobiliárias, que são muito boas pessoas, mas se não tiverem um advogado à frente delas ou a aconselhá-los, podem cometer erros muito graves. Não é? E a própria banca, que às vezes substitui os advogados quando não deve nem pode substituir o advogado. O advogado é um conselheiro que supostamente sabe as leis e, como o médico, tem que ser escolhido pelos clientes da sua confiança. Quer dizer, o cliente é que diz, eu só tenho confiança naquele advogado ou só tenho confiança naquele médico. Se a pessoa vai escolher um médico pela lista telefónica ou um advogado pela lista telefónica, arrisca-se a não ter aquele advogado que satisfaz às exigências que ele teria. Neste caso concreto, infelizmente, a pessoa tinha exercido a advocacia há muitos anos, não pode sujar a classe com uma coisa que claro, não foi feita como advogado. Não. Muito bem, vamos a mais um tema neste duelo de ideias, uma questão que tem a ver com a lavoura. Enfim, as pessoas que estão ligadas à lavoura na Terceira recebem mais subsídio do que os miquelenses em São Miguel. Até porque em São Miguel há mais gente a trabalhar
só para vermos que a Ilha de São Miguel é maior. Portanto, é um tema também que vamos perguntar ao nosso comentador como acontece isto. Ora bem, eu não sei se essa afirmação é inteiramente verdadeira, mas que corre o boato na Ilha de São Miguel, que tendo a Ilha de São Miguel o dobro dos lavradores que tem a Ilha da Terceira, recebe metade dos subsídios que os terceirenses recebem. E isso tem sido causa de... Mas que tipo de subsídios? São todos subsídios? Não, algum tipo de subsídios. Eu não posso entrar em pormenor relativamente a qual é o subsídio que está em causa, mas é um subsídio. Vamos supor que são subsídios europeus que vêm para proteger determinada atividade e que estão a ser canalizados pelo Governo Regional, através da Secretaria das Finanças, de que é titular o vice-presidente, que é terceirense, e que estaria a desviar para a Terceira dinheiro a mais e não equitativamente, portanto não de uma forma justa relativamente ao número de lavradores que existe na Ilha de São Miguel. Bom, eu não sei se isso é verdade, não faço ideia. Que o boato está a correr, está. Que não está a deixar o governo em muito bons lençóis, não está, porque é um boato. A lavoura é muito importante, como se sabe, em todo o arquipélago e muito mais em São Miguel. Não esquecer que o 6 de junho de 1975 teve mais de 75% de lavradores à frente da manifestação, e portanto são eles a mola real da economia e da política. Nunca houve, depois do 6 de junho de 75, descuidos relativamente à lavoura. Nem Mota Amaral nem Carlos César se descuidaram relativamente à lavoura de São Miguel. Até porque a lavoura é uma parte importante da economia açoriana. Com certeza, é decisiva, neste momento então, mais que decisiva, claro. Porque a lavoura e o turismo são as duas grandes forças que podem equilibrar a economia açoriana. Ora bem, quem levantou isto este é um boato naturalmente lançado pela oposição, porque não estou a ver os socialistas a quererem falar mal do seu próprio governo. Mas a verdade é que se houver algum fundamento de verdade nisto, o governo fica em maus lençóis perante este boato. Das duas uma, ou desmente com números que são fáceis, porque são números oficiais e oficiosos. Não é verdade, a Ilha de São Miguel recebe tanto, a Ilha Terceira recebeu tanto e, portanto, o boato morre aqui. Ou então é verdade, e a questão é uma questão açoriana, evidentemente, mas é basicamente uma questão do Partido Socialista, que é quem está no governo nos Açores. Portanto, o Presidente Vasco Cordeiro tem, penso eu, não quero estar a dar, quem sou eu para estar a dar conselhos, mas tem que ter uma palavra nisto, tem que acabar com os rumores que primeiro podem afetar a unidade açoriana. Os Açores só podem ser fortes, só têm sido fortes quando estão unidos. Exatamente. Quem ler a história dos Açores no século XIX, há imensas, são às dezenas as iniciativas para unir os açorianos. E há imensas iniciativas da parte de Lisboa para desunir os açorianos. Porque dividir para reinar sempre foi uma tática muito antiga dos governos centrais. Não é? E aqui existiu sempre. Não é? Veja-se, por exemplo, no tempo do Estado Novo, em que o governo de Lisboa teve um poder que mais nenhum governo teve em Portugal em 9 séculos, nem Dom João II teve tanto poder, não é? Era um poder estendido ao Império todo e altamente centralizado em Lisboa, na figura do Presidente do Conselho, António Oliveira Salazar ou Marcelo Alves das Neves Caetano, que tinham poderes imensos nesse aspecto. Os Açores, apesar de ter autonomia, os distritos eram autónomos, a verdade é que eram 3 distritos que rivalizavam entre si. O Faial um bocadinho fora disso porque não queria muito autonomias, queria, por exemplo, as obras públicas dependiam de Lisboa porque eles davam-se muito bem, influenciavam muito bem o Ministério das Obras Públicas em Lisboa. Já a Terceira e São Miguel havia uma rivalidade surda exatamente por causa das verbas. Portanto, não, havia unidade quanto à lei da autonomia, mas não havia unidade quanto à distribuição dos dinheiros públicos. E que naquele tempo eram contados até ao centavo, porque nem Salazar nem Marcelo descuraram nunca o equilíbrio das finanças. E também nunca houve tanto dinheiro como houve aqui no tempo em que nós aderimos à Europa. E, consequentemente, a rivalidade era usada por Lisboa de uma forma de nos enfraquecer. Mota Amaral compreendeu isso. E todo o seu grande labor e a sua grande vitória foi conseguir a unidade açoriana. Era impensável, antes de Mota Amaral, que um secretário regional oriundo da Terceira pudesse mandar em São Miguel e ser acatado. O doutor, eu posso falar em vários nomes, evidentemente, não é?
nem vale a pena estar a individualizá-los. Quer dizer, há micalenses que foram secretários regionais acatados em todo o arquipélago, com mais discussão, menos discussão, mas acatados, porque criou-se a figura do gestor açoriano. O gestor açoriano não existia antes. Havia o gestor do distrito de Ponta Delgada, havia o gestor do distrito de Angra e havia o gestor do distrito da Horta. Não havia o gestor açoriano. O gestor açoriano aparece, o governante mas açoriano lá havia aparece. tal divisão. Havia a divisão, exatamente, mas depois de aparecer o gestor açoriano, desapareceu a falta de união. E agora, quando isto está consolidado, só porque falta dinheiro, não vamos quebrar não vamos deixar que a Câmara de Comércio desta ou daquela ilha se atire à Câmara de Comércio da outra ilha para tentar criar desunião entre nós, porque quem vai ganhar com isso não são os açorianos, quem vai ganhar com isso são os inimigos dos Açores. Inimigos nem sequer é inimigos militares, nem nada disso, são aqueles que querem lucrar à custa da nossa divisão. E isso tem que acabar. Por isso é que eu digo que o Governo tem que intervir rapidamente, tem que puxar as orelhas a quem deva puxar as orelhas e tem que acabar com isso. Se há alguma injustiça na distribuição de subsídios, então que se corrija rapidamente essa injustiça e sem ferir ninguém, que se componha na próxima leva de subsídios essas coisas. Até porque tem chamado a atenção para este apelo ao Presidente da República para dissolver a Assembleia Legislativa Regional, que é uma coisa que nunca aconteceu até agora. Se repararem bem, desde 1976, desde que há autonomia constitucional, nunca houve uma força política que pedisse a dissolução da Assembleia antes do fim do mandato. E essa tem sido a nossa força. Enquanto os governos no continente podem cair com moções de censura e tal, o nosso nunca caiu. Tem vantagens e tem inconvenientes. Mas o estar-se a falar agora, numa altura de grande crise, na dissolução, pedir ao Presidente da República, que é anti-autonomista até dizer chega, a dissolução da Assembleia é um perigo. É um perigo para todo o regime autonómico e para o nosso modo de viver, não é? Muito bem. Tocou num assunto, antes de falarmos de um próximo tema, é a questão da Ucrânia, vou-lhe questionar. Falou da união dos Açores. Agora faço-lhe uma questão para uma resposta muito rápida. Acha que os Açores estão unidos nesta batalha do crescimento, do turismo, da lavoura, por exemplo? Bom, que o governo açoriano está unido, está. Ilhas. Terceirenses. A realidade de ilha é uma realidade muito forte. Cada ilha pensa em si, no seu umbigo. Porque disse há pouco uma coisa muito importante. Se não estamos unidos, quem vai beneficiar com isso são os outros. Mas há plataformas de entendimento. Unidos nunca estaremos porque a Ilha do Corvo é rival da Ilha das Flores e a Ilha das Flores é rival da Ilha de Faial e por aí fora. Não há ilha nenhuma que queira ser prejudicada em benefício da outra. Não há. Disse que São Miguel tinha sido prejudicado em relação às outras por causa do desenvolvimento harmónico e tal. Em certa medida é verdade. Mas não se sentiu isso em São Miguel, porque São Miguel, embora mais lentamente, também progrediu nos anos dos mandatos de Monte Amaral e de César. Não é? E então de César, com as scuts e com as portas do mar, etc., teve um desenvolvimento muito grande em termos de... E é certo também que a terceira, durante muitos anos, devia ter beneficiado mais dos lucros da base que não beneficiou e que deve ser compensada articuladamente e progressivamente agora que a base vai ser diminuída no seu valor. E muito? Sim, nós não sabemos que estas coisas das guerras internacionais de repente mudam isto tudo, não é? Nós não sabemos. Neste momento é um pouco perigoso fazer especulações nesse campo. Mas a noção da união interilhas para determinadas atividades, como seja a lavoura, como seja o turismo, eu penso que é uma necessidade imperiosa. E que os próprios atores desses campos, não é, vão ter que, embora puxando a brasa à sua sardinha, não vão apagar o fogo. Porque se o fogo apagar, as sardinhas todas vão ser prejudicadas. Não é? Eu acho que todos têm que ter essa cautela. E se aparece alguém que inconsideradamente quer provocar a desunião, esse alguém tem que ser afastado da ribalta.
porque se não for afastado da ribalta, a desunião vai cair em cima de nós e com ela outra vez a pobreza. Bom, há um slogan de um partido, agora tirando os partidos políticos, que diz: o povo unido jamais será vencido. Muito bem. Vamos agora, situação da Ucrânia, Crimeia. Ora bem, os países, para além da cortina de ferro que Churchill definiu muito bem depois da Grande Guerra, viveram debaixo de um império comunista soviético, como era chamada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, até à queda da cortina de ferro, até à queda do muro de Berlim, etc, etc. Depois disso reorganizou-se. Mas evidentemente que os saudosistas do tempo do Império Soviético nunca largaram, e o próprio presidente Putin não é um político completamente alheio ao regime anterior. Mas é um político muito hábil e que está a tentar reunificar o Império Soviético, embora sob uma bandeira que não é inteiramente comunista. Não é inteiramente comunista, mas de alguma maneira é. A Ucrânia, a primeira capital da Rússia foi Kiev, não foi Moscou. Portanto, a Ucrânia e a Rússia estão ligadas historicamente de uma forma que nós ocidentais não compreendemos muito bem. Porque como é que a Ucrânia se transformou numa coisa diferente da Rússia? Nunca se transformou. Há milhões de russos na Ucrânia e não sei quantos milhões haverá de ucranianos na Rússia. A verdade é que a Ucrânia é muito mais próxima do Ocidente do que da Rússia, em certa medida, não é toda a Ucrânia. Não é toda a aqui há uns anos. A Crimeia deu lugar a uma guerra do século XIX famosa. Lord Byron, enfim, cantou a guerra da Crimeia, etc, etc. Porque o czar das Rússias, de todas as Rússias, quis conquistar a Crimeia para ter uma saída para o Mediterrâneo, que não tinha. A Rússia não tinha uma saída pelo sul. Tinha pelo norte, mas não tinha pelo sul. E o norte aquilo era tudo gelado e tal. Portanto, o czar entendeu, poderoso como era, que tinha que ter uma saída e conquista com uma guerra feroz a Crimeia. Quando se dá o Império Soviético, depois da Grande Guerra, da Segunda Grande Guerra, os soviéticos apoderaram-se de todos aqueles países, até a Alemanha Oriental, Polónia, Hungria, Checoslováquia, os Balcãs, a Ucrânia, a Crimeia, fez parte tudo de um grande império sediado em Moscou, com um poder central fortíssimo, militar e político fortíssimo, sem margem para qualquer discussão. E é durante esse Império Soviético que à Crimeia é dado um estatuto muito engraçado de república autónoma. Dentro da Federação Russa havia várias repúblicas, havia muitas repúblicas, há mais de 100 nacionalidades dentro da Rússia, não é? A Rússia é uma coisa gigantesca, é o maior país do mundo. E entre elas havia a Ucrânia, e dentro da Ucrânia a Crimeia, que fazia parte da Ucrânia, mas foi dada uma autonomiazinha, República Autónoma da Crimeia. Mas isto, debaixo do Império Soviético, até dá um bocadinho de vontade de rir. Porque não havia autonomia nenhuma para ninguém, não é? O Império Soviético era o único e era mandado por uma pessoa só em Moscou, ou pelo Comitê Central, ou pelo Kremlin, e toda a gente sabia que não havia mínimas liberdades em coisa nenhuma, não é? Havia planos, havia que obedecer e calar e manar. Tudo isso ruiu com a perestroika e com a evolução. Porquê? Porque a Europa, entretanto, tornou-se, já era um continente enorme, com 500 e tal milhões de habitantes, embora mais pequenino que a América e que a Rússia, mas muito mais rico, não só em bens materiais, como também em cultura, em ciência, em desenvolvimento científico, etc., produzindo os melhores aviões, os melhores automóveis, os melhores eletrodomésticos, etc., etc., e com o desenvolvimento da Alemanha. O Dr. Sousa de Oliveira dizia: a França, com uma boa colheita de vinhos, paga as dívidas todas. A Inglaterra, que tem ainda, não são colónias, mas que têm estados, as Austrálias, os Canadás, etc., etc., tudo aquilo ajuda a Inglaterra praticamente não precisa da Europa para nada, não é? Em termos económicos. Precisa, mas ao mesmo tempo não precisa, tanto assim que a Inglaterra nunca aderiu ao euro. A gente tem a Libra é que manda, vocês
podem brincar com ele para o outro lado. Nunca aceitou isso. Mas a Europa desenvolveu-se de tal maneira que a Alemanha, que passava fome, entre aspas, a Alemanha Oriental, não é? Passava fome, com a Alemanha Ocidental ali podre de rica, tinham que destruir o muro. Era impossível não destruir o muro. E toda a cortina de ferro caiu. Porquê? Porque o Ocidente, que não tinha comunismos, nem tinha nada disso, viviam como nababos, e eles viviam com todas as necessidades, ruas esburacadas, bichas para o pão, bichas para a carne, bichas para a roupa, bichas para tudo, e não havia. Toda a gente tinha dinheiro, mas não havia nada para comprar. E, portanto, esse mundo desapareceu. Agora, o Putin está a tentar recuperar o espaço territorial, mas claro que tem resistências. E a resistência da Ucrânia é. Agora, pergunta-se, é perigoso essa recuperação? É muito perigoso. Porquê? Porque os interesses americanos, a América não tem nada na Europa, mas tem interesses no Médio Oriente, tem interesses na zona, já atacou o Iraque, já atacou o Afeganistão. E já ameaçou também? Já ameaçou o Irão, apoia-se em Israel, e portanto a América, que é a maior potência do mundo, pode pôr em perigo a situação ali e pode provocar uma guerra. Oxalá que não, Deus não permita, mas isso é um perigo óbvio, que tem que ser tratado com muito rigor, com punhos de renda e com avanços e recuos, porque o que se está a ver da parte do Putin uns avanços sem armas e sem matar ninguém, mas eu estou aqui, se alguém se meter... uns avanços estratégicos. E a América é como o cão que ladra e não morde, está a dizer não faças assim que eu vou-te dar uma dentada, mas acaba por nunca morder ninguém. E neste desequilíbrio que a Europa está a ver, porque não tem exército único e não tem um poder militar, se estivesse tudo unida tinha, mas não está unida e portanto não está a ver aquilo um pouco de soslaio e parece-me que um bocado cobardemente também, não é? Sanções económicas, que nós aprendíamos em Direito Internacional Público, as sanções económicas são as primeiras, antes das sanções militares, mas as sanções económicas podem provocar fomes e podem provocar distúrbios e podem provocar um desequilíbrio militar, outra vez. Não é? Com um soldado com fome vai fazer asneira. Claro, claro. E um país em armas pode fazer asneira. Bem, vamos terminar com os livros. Vamos aos livros. E eu queria começar por uma pequena homenagem ao meu querido amigo José Manuel Medeiros Ferreira, falecido anteontem. José Manuel Medeiros Ferreira foi aluno do Liceu Nacional de Ponta Delgada, como se chamava então a escola Antero de Quental, e era um daqueles estudantes de fora da cidade, porque ele era da Feijão de Cima, era considerado fora da cidade, e, portanto vinha com a sua lanchinha, mas era um rapaz muito engraçado, extremamente amante do desporto. Eu e ele, que éramos do mesmo ano, somos exatamente da mesma idade, fazíamos relatos de futebol fictícios, quando jogavam as equipes do primeiro ano contra o segundo, ou do quinto contra o sexto. Essa que eu não sabia. Nós é que relatávamos aquilo, não é? Imitávamos o Artur Agostinho e os outros locutores da emissora nacional, famosa e tal, e depois fomos estudar para Lisboa, ele com uma formação política diferenciada da minha, ele foi para letras, eu fui para direito, e o Medeiros Ferreira foi para letras, foi para filosofia e história, entranhou-se na política, foi companheiro e líder de Jorge Sampaio. Há quem diga que não, porque ele foi secretário-geral das reuniões inter-associações académicas, que ele era da Associação Académica de Letras, mas a Associação Académica de Letras não estava aprovada pelo governo. Era uma coisa semi-clandestina. Mas ele foi eleito presidente e alinhava, quer com a de medicina, que era legal, quer com a de direito, que também era legal, e eles estão na origem da grande crise académica de 1961-62, que coincide com a Guerra do Ultramar, o Delgado, portanto, toda aquela movimentação contra o regime do Estado Novo. E o Medeiros Ferreira é preso, na altura, porque incomodava demasiado, a atividade dele incomodava demasiado o regime. E o Ministério da Educação Nacional não via com bons olhos aqueles indivíduos que estavam por trás dos movimentos estudantis, porque eram todos da oposição ao governo. Ele foi considerado muito perigoso e é preso. O Medeiros Ferreira foi preso há algum tempo. Os estudantes revoltaram-se, quer os de direita, quer os de esquerda, ficaram insatisfeitos com aquela prisão, porque era uma coisa que não fazia sentido prender um dirigente associativo.
Ele acabou por ser solto, já a pedido do professor Paulo Cunha, que entretanto tinha sucedido ao Marcelo Caetano na reitoria da Universidade, e foi mobilizado para a tropa e avisou logo os seus superiores. Ele veio aqui para São Miguel, os pais eram daqui, aliás, ele tem 2 irmãos que são oficiais generais, um é almirante, o outro é general, e portanto era uma família conservadora, que não tinha, ele era a única ovelha negra da família naquela altura, não é? Acabou por deixar de ser negra, passou a ser branca depois do 25 de Abril. Mas então ele vem para São Miguel para a tropa, não é? E avisou os seus superiores de que, se fosse mobilizado para o ultramar, que iria desertar. Não o mandassem para o ultramar, porque ele era contra a guerra do ultramar, e que, se o mobilizassem para o ultramar, ele iria desertar. Claro, as autoridades militares borrifaram-se para isso, mobilizaram para o ultramar e ele desertou. Foi para a Suíça, acabou o seu curso na Suíça, foi convidado para professor universitário na Suíça, e quando se dá o 25 de Abril ele volta para cá. É ministro dos Negócios Estrangeiros do Mário Soares, e é ele que começa os preparatórios para a nossa adesão à União Europeia, em 77. Portanto, é uma figura muito interessante, de intelectual, porque se transformou depois num intelectual. Ele foi deputado pelos Açores, à Assembleia da República. Mas é uma pessoa com personalidade muito forte, desentendeu-se com o Jorge Sampaio, desentendeu-se com o Dr. Mário Soares, dava-se muito bem com o general Lianes, que aliás chorou no enterro dele, ao falar na figura do Modesto Ferreira, que era realmente uma figura brutal, e depois fez uma série de investigações de história que foi publicando algumas delas sobre os Açores, com os Açores no dobrado século. Ele tem imensas obras, eu só trouxe essas duas, porque ele tem imensas obras muito bem feitas, são os praticamente livros obrigatórios de estudo dos temas que ele versou. Tem, antes da Constituição e depois da Revolução, ele publicou este trabalho, que é um trabalho científico de altíssima categoria. Portanto, é um homem que realmente merece o nosso respeito e a nossa admiração, e uma homenagem, enfim, deste antigo colega de liceu, que ele, mesmo em campos opostos, sempre respeitou antes e depois de 25 de Abril. Nunca nos demos mal, sempre nos demos bem, ele no seu campo, eu no meu, e sempre nos respeitámos e fomos amigos até ao fim. Eu, no fim, já não tive coragem para o ver, porque ele estava muito doente e moribundo já, e portanto já não... É muito engraçado a gente saber que morreu um indivíduo no estrangeiro ou que a gente não conhece de parte nenhuma. Engraçado, quer dizer, temos pena dele, mas quando é uma pessoa da nossa criação, a dor é muito grande, é como se fosse uma pessoa de família. E eu já não tive coragem para o ver, nem para falar com ele. Mas enfim, é esta parte triste da nossa vida, todos caminhamos para isso, é a coisa que há mais certa, é a morte, mas é preciso viver a vida intensamente enquanto Nosso Senhor nos dá essa graça. Eu queria chamar a atenção para 2 livros interessantes. Um de José Andrade, um livro de poemas de José Andrade, que eu tenho há muitos anos na minha biblioteca. Inquieto para tirar isto cá para fora. Isto foi em 1984. Ele era um poeta de valimento. O José Andrade tem poemas interessantes. Olha, sobre a guerra, por exemplo. E eu julguei até que ele, ao crescer, ele era miúdo, adolescente ainda, quando publicou isto, eu escrevi um artigo sobre este livro. Pedras, fisgas, facas e facões, flechas e lanças, espadas e canhões, pistolas e espingardas, mísseis e aviões, tanques, torpedos e bombas de neutrões, rolam cabeças por terra caídas, rasgam-se famílias e amontoam-se cadáveres, abatem-se as cidades, terras e países, destroem-se em minutos séculos de progresso. O homem mata o homem e o mundo tem agora medo da bomba que construiu. Guerra, guerra, guerra. Porquê? É um livro de poemas muito engraçado. E eu, ao ler este livro de poemas na altura, de um jovem, muito jovem, eu disse: este rapaz vai longe. E escrevi um artiguinho sobre este livro, mas ele, afinal, resolveu enverdar pela política e por outras escritas, e, portanto, mas fica aqui um puxão de orelhas ao José Andrade, poeta e amigo. Ora bem, finalmente, eu queria mostrar um dos imensos livros do Rainer Deinhardt. O Rainer Deinhardt é uma figura muito interessante na história dos Açores, porque ele aparece nos Açores depois do 25 de Abril. E calculem quem é que ele vem apoiar. Vem apoiar o movimento de independência.
torna-se um grande amigo, que ainda é hoje, do Dr. José de Almeida. E é, ao mesmo tempo, o maior perito português em armas antigas. Historiador, é um historiador sui generis, não é? Contando umas histórias que mais ninguém quer contar, mas que ele sabe que são verdadeiras e conta, revelando os segredos da história de Portugal. Ele publicou a História Secreta de Portugal, entre outros livros. Eu escolhi este porque foi o primeiro que eu encontrei. Vasco da Gama é uma figura que nos diz imenso respeito. Vasco da Gama, como vocês sabem, ao regressar da descoberta do caminho marítimo para a Índia, passou pela Ilha Terceira com o irmão Paulo, muito doente, ou já morto, ninguém sabe se ele já vinha morto ou se vinha muito doente, e ele está sepultado no convento de São Francisco de Angra do Heroísmo, embora nós não saibamos em que sítio é que está, porque, enfim, os açorianos às vezes são um bocado relaxados e relaxaram a localização do túmulo desse grande herói da descoberta do caminho marítimo para a Índia. Mas Reinhard Deinhardt sabia e sabe. Ele tem um nome estrangeiro, mas ele é uma família que está em Portugal desde o tempo de Marquês de Pombal e, portanto, é tão português como nós, embora fale uma linguagem portuguesa um bocado estrangeirada, mas, enfim, é um homem de grande amor à pátria lusitana e de grande amor aos Açores, na altura. Enfim, é um homem de direita e, consequentemente, a Revolução de Abril, depois da Revolução e antes da Constituição de 1976, era uma coisa meia comunista, ele era anticomunista e, portanto, deu todo o apoio à FLA que pôde dar e tornou-se nosso amigo, ainda hoje é, e procura imensas coisas açorianas. Uma delas foi o capacete do prior de Crato. E eu conto essa história porque é muito engraçada. O capacete do prior de Crato, como sabem, foi rei em São Miguel e na Ilha Terceira, e nas outras ilhas um bocado também teoricamente, mas viveu na Ilha Terceira há algum tempo. E lá lutou contra os espanhóis, até ter que fugir, porque as armas não lhe foram favoráveis. Mas dizia-se que o capacete que ele tinha ficado na Terceira. Como muita coisa dele ficou na Terceira, porque ele fugiu um pouco à pressa da ilha. E o Rainer encontrou um capacete pintado de preto, de breu, na mão, enfim, de uma família conhecida. Aliás, o capacete já estava em São Miguel. E ele viu que o capacete coincidia exatamente em desenho com o capacete que aparecia numa pintura do século XVI, não do prior de Crato, mas de quem ele tinha herdado o capacete. E ele disse, bom, isto é o capacete do prior de Crato, vale milhões, mas eu vou comprar isto barato porque eles não sabem o que é que têm. E venderam por 30 contos, que era muito dinheiro na época, em 1975, era muito dinheiro. Mas ele, antes, claro, teve o cuidado com o canivete raspar um bocadinho do breu e vi que realmente era de ouro por baixo, não é? Tornou a disfarçar aquilo, comprou por 30 contos, mandou limpar aquilo tudo e hoje tem uma peça que vale milhões na sua casa em Lisboa. Muito bem, até para a semana. Até para a semana. Hoje terminamos com um capacete e também hoje fizemos uma emissão, um programa a dois. Para a semana voltamos na sua SMTV. Até lá.